Eu preciso dessa água. Meu Deus do céu. Eu quero me aprofundar na palavra contigo agora nesse momento a respeito dessa água. Vamos lá? Graças a Deus, meu irmão, é muito bom estar aqui mais uma vez falando com você, ministrando a palavra do Todo-Poderoso, do nosso Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito de João capítulo 13. É um contexto muito gostoso onde Cristo, ele já estava indo para a sua reta final, então ele vai celebrar a Páscoa com seus discípulos e ali nesse ambiente de luto, né? É uma cerimônia, mas já é um ambiente de luto. Acontece uma história muito tremenda, muito linda que nós precisamos entender, tá? Tá lá em João capítulo 13, mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que assim como eu fui, Pai, que eles possam ser ministrados por essa palavra, para que o coração deles possam ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios de amor, cheios de misericórdia, Pai, em nome de Jesus. E que possamos entender, Senhor, a Tua água é o que nós precisamos nesse momento. Amém, meu irmão? Versículo 5 de João 13 vai falar assim: depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. E disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Meu irmão, existem 4 princípios aqui nesse texto que o Senhor falou ao meu coração e eu quero ministrar contigo. O primeiro ponto é: Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo. Meu irmão, o nosso coração ele é tendencioso sempre a fazer aquilo que nós queremos para nós mesmos, fazer as nossas próprias vontades e ficar feliz com as nossas coisas, o nosso crescimento, com a nossa própria vida. E Cristo, ele veio nos dar o maior exemplo de humildade e exemplo de servir ao próximo. E nesse momento, Cristo dá esse exemplo fantástico. Pensa comigo, irmão, naquele tempo eram estradas de barro, estradas muito empoeiradas. Era normal as pessoas andarem ou descalços ou com uma sandália. Então imagina como é que não ficava o pé. Calor, suado, poeira. De repente eles entram num momento muito especial que é a ceia, que é a Páscoa, reta final de Cristo na terra. E naquele momento ali, naquela situação, não tinha ninguém para lavar os pés. Jesus vai e se coloca nessa posição de lavar os pés dos seus discípulos. Para quê, irmãos? Primeiramente, é óbvio, para mostrar um grande exemplo para nós, de servir o nosso irmão, de honrar o nosso irmão, de colocar o nosso irmão numa posição maior do que nós mesmos. Só que existe um exemplo muito lindo aqui que representa a água que a gente vai ver. É provável que ali, irmãos, o orgulho no coração dos discípulos, do ser humano, não deixou que ninguém se prontificasse a lavar os pés uns dos outros. Talvez ficaram pensando, né? Não, se eu lavar os pés, vão achar que eu sou o servo de todos aqui. E era realmente isso que Jesus queria transmitir ao nosso coração. Então imagina a cena, irmãos, era muito humilhante para um dos 12 se colocar nessa posição. Deus, ele quer tratar o nosso coração nessa área. Nem sempre a gente precisa ser o dono da razão, o dono da verdade. Nós temos a verdade que é Cristo. Ele é o nosso exemplo sobre todas as coisas. Então nós precisamos nos colocar, né? Como fala em Filipenses. Jesus, o nosso exemplo maior, que sendo em forma de Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando uma forma de homem, servo, sendo semelhante
a um servo em todas as áreas, sempre servindo. Então, irmãos, esse é um grande exemplo dessa passagem. O segundo ponto que eu quero trazer para você é a respeito do orgulho, que ele sempre atrapalha o coração do homem. Imagine comigo, Jesus ele se prostra diante de Pedro, querendo lavar os pés de Pedro. E com uma certa falsa humildade, ele fala assim: não, Jesus, imagina, eu não quero que tu lave os meus pés. Não, Jesus, tu não vai. Em outras cenas a gente já viu Pedro fazendo isso, ele está sempre querendo cuidar de Jesus, defender Jesus, ser o protetor de Jesus. É porque na verdade ele ainda não tinha entendido que Jesus, o Cristo, é Deus. Naquele momento Pedro tinha Jesus talvez como um amigo, como um companheiro, mas ainda ele não havia entendido de fato que Jesus é Deus e Jesus ele não precisava de cuidado, mas sim de obediência. Então quando Pedro ele se coloca nesse posicionamento de falar: não, Jesus, eu não aceito que tu lave os meus pés, ele está sendo um falso humilde nessa hora, porque na verdade foi um orgulho que não deixou Cristo servir a ele. Então, meu irmão, o nosso coração, geralmente ele trata dessa forma, né? Não conseguimos entender a simplicidade de Cristo, não conseguimos colocar a nossa mente cativa ao serviço de Jesus Cristo. E quando é isso que Cristo quer nos ensinar, que devemos realmente não ter uma humildade apenas aqui, mas aqui, no nosso coração, servindo os nossos irmãos, amando os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa casa, nossas esposas, os nossos filhos, nossos pais, nossos patrões na empresa, os nossos amigos, sempre se colocando em humildade perante cada um. Terceiro ponto, irmãos, somos teimosos em aceitar mudanças. Pedro ele estava certo que Jesus não deveria lavar. Ele com muita ousadia falou: não, de modo algum, Senhor, tu vai lavar os meus pés. De modo algum, Senhor, eu vou aceitar tamanha humilhação da parte do Senhor. E quando na verdade não era uma humilhação para o Senhor, mas era um grande exemplo. Seria algo como fora da lei da natureza no coração de Pedro. Um rei lavar os pés de um servo. Olha só, meu irmão, que grande ensinamento, né? E às vezes a gente fica com o nosso coração tão preso ao que as pessoas pensam ao nosso respeito, né? Imagina, eu vou fazer tal coisa, o que vão pensar de mim? Ou eu vou ter que estar em tal lugar, o que vão pensar de mim? Não, irmão. É sempre olhando para Cristo, olhando para o nosso Senhor, porque Ele é o consumador da nossa fé. É levar cativo o nosso coração e a nossa mente a Jesus Cristo. Amém? E o quarto ponto, quando eu entendo o Evangelho, eu me lanço. Eu nem cheguei a ler o que eu queria deixar para o final, mas o último versículo, que é o versículo 9, que vai falar da resposta de Pedro, fala assim: respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Quando Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo? Aí Pedro olha e fala: não, então peraí, Jesus, lava a minha cabeça, lava os meus pés, lava as minhas mãos, lava o meu corpo inteiro. Meu irmão, a água, ela representa a palavra de Jesus Cristo. Em João 3,5 fala assim: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água representa um novo nascimento, o novo de Deus na nossa vida. Ezequiel 36:25 fala assim: aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas. Então, meu irmão, a água é a palavra de Deus. Nós precisamos nos jogar na palavra que é vida e vida com abundância. Pedro ele entendeu
o processo de humilhação em Jesus Cristo, para que Cristo o lavasse de forma completa. E é assim nos nossos dias, meu irmão. Se a gente apenas deixar Cristo lavar os nossos pés, teremos parte com Ele, mas não seremos completos nele. Faça como Pedro fez. Joga, meu irmão, nessa água, joga na palavra, te joga no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, e deixa Cristo começar a te mostrar tudo aquilo que precisa melhorar na tua vida. Seja um novo nascido com muito temor, com muita graça no Senhor, para que os teus dias sejam felizes sobre a terra, para que você seja cheio, repleto do poder e do Espírito Santo. Seja lavado pela água, que é a palavra de Deus. Faça como Pedro, meu irmão. Olhe para Jesus nesse momento, ore para Ele, fala: Jesus, não lave apenas os meus pés, mas lava a minha mente. Tira tudo aquilo que não presta, todos os pensamentos maus, toda a mágoa, todo o rancor, toda a ira, tudo aquilo que consome o meu dia a dia. Senhor, lava o meu coração. Eu quero amar mais, Senhor, eu quero te servir mais. Eu quero ser mais cheio do Teu Espírito Santo. E eu tenho certeza, meu irmão, que o teu dia será para a glória de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Tenha um dia poderoso em Jesus. Em nome de Jesus.